Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você vai assistir essa aula. Bem-vindos ao nosso curso Desafio. Eu sou Hilder Maciel e venho tratar contigo mais uma vez de direitos humanos, né? Construindo essa preparação para a tua tão sonhada aprovação, tanto na Polícia Militar quanto no Bombeiro Militar, na condição de aluno oficial. Bem, hoje nós avançaremos no nosso estudo e traremos um dos conteúdos que são certos na tua prova. Basicamente, é um conteúdo que, pelo histórico que se tem de provas da Fundação Carlos Chagas, é um conteúdo que tem se mostrado sempre presente, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, também chamada do DH. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela pertence ao sistema global de proteção aos direitos humanos. E se ela é do sistema global, obviamente, ela foi produzida no âmbito da Organização das Nações Unidas, a nossa ONU, certo? E a gente tem que ter uma compreensão do contexto histórico para a gente poder entender os fins da DDH. Bem, a do DH ela data de 1948, certo? Ela é produto de uma resolução da Organização das Nações Unidas. E em 1948, se a gente parar para analisar historicamente, é um período recente após a Segunda Guerra Mundial, né? E a Segunda Guerra Mundial, como não é segredo para ninguém, foi um período, né, muito triste da humanidade, né? Os valores da humanidade foram se perdendo, inúmeras atrocidades, câmara de gás, bomba atômica, dentre outros exemplos, e foi um período que significou um período, melhor dizendo, de profundas violações de direitos humanos. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela tem essa finalidade. Ela surge logo após a Segunda Guerra Mundial, no sentido de pacificar as nações e trazer o maior respeito à dignidade humana, à existência do ser humano, trazendo posso dizer assim, uma importante relevância à vida humana, né, que matavam pessoas em câmara de gás, né? Essa ideia de preservação da vida humana ela estava sendo desprezada pelos interesses da guerra. Então, a do DH veio com uma reação a essas atrocidades que ocorreram após a Segunda Guerra Mundial. O registro, meu aluno, minha aluna, que é importante ser feito, é que a do DH é uma resolução, mas ela não cumpriu os requisitos para ser um tratado internacional sobre direitos humanos. Ela é uma resolução, né? E muito se discute se ela tem ou não força de obrigar ou não, né? Mas o que vai interessar para a gente é trazer os seus princípios e, principalmente, eu trouxe aqui aqueles que têm mais aparecido em provas da Fundação Carlos Chagas. São 30 artigos, tá? Não vou trazer os 30 para ti, mas aqueles que têm sido mais presentes nós vamos trazer a partir de agora, aluno do curso Desafio. Produção, material na tela, por favor. Bem, vamos lá, vamos falar de direitos humanos. E o nosso tema é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os seus principais pontos. Como eu já destaquei anteriormente para ti, ela foi proclamada na Assembleia Geral das Nações Unidas, resolução 217-A3, que data de 10 de dezembro de 1948. Em 1948, tu logo entende que é o período pós-Segunda Guerra Mundial. Que, para quem não lembra, a Segunda Guerra Mundial datou-se de 1939 a 1945. Então, a do DH é um período que sucede à Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, meus chefes? Tranquilo? Beleza, então, vamos seguir. Né? Um abraço aí para Jaqueline e para Kessia. Vamos seguir. Eu trouxe para ti alguns valores fundamentais, né? Alguns artigos principais aqui da do DH que têm sido objeto de cobrança em prova da FZC. Os primeiros artigos que eu trago para você, eles estão associados à ideia de liberdade. Bem, quando eu falei para vocês de direitos de primeira geração, eu disse que eles estavam associados à ideia de liberdade. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela traz principalmente direito de primeira geração
em sua Constituição. Há uma menção a direitos de segunda, mas, sobretudo, direitos de liberdade, certo? O artigo 9, por exemplo, fala para a gente que ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado, né? Aqui é uma garantia de liberdade. O que significa a palavra arbitrária? Significa ilegal, autoritária, invada de vícios, de ilegalidades, não é isso? Então, ela garante que a liberdade de ir e vir é um direito fundamental, é um direito inerente à existência da pessoa. E ele só pode ser cerceado se for feito de forma legítima e não arbitrária. Então, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado, né? Exilado é quando se retira a pessoa de determinado estado, o chamado exílio, tudo bem? Perfeito. O artigo 10, também dentro dessa noção de liberdade, dispõe assim para a gente: todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de tribunal independente e imparcial para decidir sobre seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Vamos lá, vamos pensar nisso aqui. Uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial. Aqui, basicamente, ele está tratando da justiça, do poder judiciário. Quando alguém está envolvido em um processo, não é isso? Seja na condição de acusado, num processo criminal, ou ainda litigando, em um processo judicial contra alguém, né, esse ser humano ele tem direito a uma audiência pública e justa. Justa dentro dos termos legais e pública para que a sociedade tenha conhecimento e possa fazer o devido controle do órgão julgador, certo? Esse órgão julgador, que é um tribunal, ele tem que ser independente, ou seja, ele tem que ter essa autonomia, essa independência nas suas manifestações e tem que ser imparcial. Meu aluno, desafio, quando eu falo para ti em imparcialidade, eu estou falando que eu não devo favorecer nem desfavorecer uma parte, tudo bem? O juiz imparcial é aquele juiz equidistante das partes. E o que quer dizer equidistante? Que ele está à mesma distância das partes. Então, todo ser humano tem direito a uma audiência pública justa, não é isso? Por parte de um tribunal que seja independente e imparcial, decidindo seus direitos e seus deveres ou ainda acusação criminal. É a justiça imparcial, é o exercício da função de julgar, chamada função jurisdicional, e tudo isso baseado no direito, baseado na legislação. É isso que nos quis dizer o artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Um dos artigos também muito cobrados, quando se fala em Declaração Universal dos Direitos Humanos, é o artigo 11. O artigo 11 ele trata de um valor fundamental também, chamado de presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade. Num primeiro momento, eu vou ler para você o teor do artigo, e o teor do artigo já é quase que autoexplicativo, e ainda nós reforçaremos essa explicação, né? Ele está contido no artigo 11, que fala que todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido comprovada de acordo com a lei, em julgamento no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Resumindo, meu aluno, é a presunção. O que é presumido? É o que se é até que se prove o contrário, né? Então, o ser humano que é acusado de um ato delituoso, de um crime, de uma infração penal, ele tem o direito de ser presumido inocente, certo? Ninguém será considerado culpado até que se prove a sua culpa. Então, em regra, todos são previamente considerados inocentes. Isso de forma presumida.
só será visto de forma diversa se houver a culpabilidade comprovada pela lei, não é isso? Se essa culpabilidade for comprovada mediante um processo criminal no qual lhe seja garantido a sua defesa, tudo bem? Então, essa ideia de presunção de inocência é para aquele que é acusado de cometer crime, até que fique demonstrada indubitavelmente a sua culpabilidade, ele deve ser tratado no seu estado de inocência. Aquele acusado, aquele réu numa ação penal, aquele que está indiciado no âmbito da delegacia, ele é considerado presumidamente inocente. É uma garantia prevista aqui do DH e também prevista na Constituição Federal, lá no artigo 5º, não é isso? Pois é. E essa culpa tem que ser comprovada mediante o julgamento público. Novamente, aqui reforça a publicidade dos atos judiciais e que deve ser assegurado as garantias da sua defesa, né? A chamada ampla defesa, o contraditório, ou seja, esse acusado terá todas as oportunidades legítimas previstas no ordenamento jurídico para realizar a sua defesa. Perfeito? Ainda no inciso 2, né? Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitui um delito perante o direito nacional ou internacional. Aqui, meus amigos, eu quero que vocês observem a ideia de momento. Para você ser culpado de alguma infração, né, de alguma violação de direito, ela tem que ser violação antes de você cometê-la. É o chamado princípio da anterioridade, né? Que você observa também, você que está estudando para o concurso CFO, o direito penal militar, né? Tem essa previsão do princípio da anterioridade. Ou seja, se no momento, para ser considerada crime, né, para ser considerado um delito perante o direito nacional ou internacional, né, tem que ser considerado no momento do cometimento aquela infração como delito. Se ela veio a se tornar depois do cometimento do ato, ninguém deverá ser punido por ele, tudo bem? E ainda nesse inciso, nós temos a seguinte informação: também não será imposta pena mais forte de que aquela que no momento era aplicável ao ato delituoso. Imagina que esse ato delituoso, por exemplo, no momento que foi praticado, tem a pena de 10 anos. Surge uma nova lei e aumenta essa pena para 15 anos. Essa nova lei é traz uma pena mais forte, não é isso? Essa pena mais forte se aplica a esse caso que aconteceu anteriormente a ela, por essa disposição do artigo 11? Não se aplica. Tudo bem, meu querido aluno? Então, é essa a ideia trazida para nós de presunção de inocência. Lembrando que presunção de inocência tem previsão na nossa Constituição Federal, né? Tem previsão também na Convenção Americana de Direitos Humanos, que será o tema da nossa próxima aula. É um princípio, é uma garantia mais do que consagrada no direito, tanto nacional quanto nos direitos humanos internacionais. Tudo bem? Essa ideia de presunção de inocência. Galera do chat aí, vocês estão conseguindo compreender? A minha fala está no ritmo bom? Estou falando rápido demais? Deem, por favor, esse feedback para o professor, né? Aula online, a gente sempre tem essa preocupação. Mostrem pelo menos que vocês estão atentos e vivos a essa aula, né? Para não me sentir só. Solidão machuca, não machuca? Perfeito? Vamos lá, então. Vamos seguir. Falei da presunção de inocência e ainda sobre liberdades, né? Eu trago uma análise de mais alguns artigos para você, aluno do desafio. O artigo que merece uma análise, Quiro Lucas, exatamente. Vamos lá. Um outro artigo merecedor de análise, que tem sido objeto de cobrança também da Fundação Carlos Chagas nos últimos certames que a mesma organizou, que esta organizou, melhor dizendo, é o artigo 13. O artigo 13 ainda toca sobre liberdade, né? De modo que ele diz assim: todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Aqui, pessoal,
Essa é chamada liberdade de locomoção, ou chamada liberdade ambulatorial. E quando eu falo em liberdade de locomoção, eu falo basicamente do direito de ir, do direito de vir e do direito de permanecer, né? Quando eu falo em liberdade de locomoção e residência, eu estou falando isso, que todo ser humano é livre dentro das fronteiras do seu estado de se locomover e residir, não é isso? Amanhã tu é aprovado no concurso público, sei lá, no Paraná. Tu pode livremente sair com as tuas coisas e morar no Paraná? Sim. Essa é a liberdade de locomoção. Tu pode viajar por turismo, né? Vai lá, fala com o Jorginho e tu vai viajar na agência de turismo. Esse teu deslocamento, ele está dentro dessa garantia. É a liberdade de se locomover. É o direito de ir e vir e residir dentro das fronteiras de cada estado. Então eu posso ir, eu posso vir quando eu bem entender e eu posso permanecer. Quando eu falo em permanência, eu estou falando de residência, de residir em determinado local conforme a minha vontade dentro das fronteiras do estado. Todo ser humano, no inciso 2, tem o direito a deixar qualquer país, inclusive ao seu, e a esse regressar, né? Deixar, vazar, ir embora. Não tem amor no Brasil para ti, minha aluna. Tu já te iludiu muito no Brasil e tu vai buscar um amor em outro país, não é isso? Aí tu pode ir embora daqui quando tu bem entender? Pode. Né? Tu tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o teu próprio país. Deu errado, professor. Esse gringo é pior que os brasileiros. Nem banho ele toma, né? Azedo que só esse gringo que eu arrumei. Só foi encontrar com ele que o amor acabou, né? Deu aquela fungada no cangote do gringo e acabou o amor, né? As sensibilidades do cheiro não bateu. E aí tu decide voltar. Isso é um direito também, uma garantia assegurada aqui na nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, precisamente no seu artigo 13. Tudo bem? Deu para entender com essa Perdão pela brincadeira se ela te ativou gatilhos, tá? Ela tem fins apenas eminentemente didáticos, tudo bem? Vamos analisar agora ainda o artigo 14. O artigo 14 eu negritei para ti porque eu vi ele em 2 provas de 2025 da Fundação Carlos Chagas. E é um dos temas, né, que a Fundação Carlos Chagas tem um certo apreço. Vamos lá no artigo 14. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países. O direito ao asilo, né, que é um linguajar mais simples, né, não jurídico, é uma espécie de acolhimento a quem está sendo perseguido por seu estado nacional de origem. Certo? Então, é direito do ser humano procurar, buscar e gozar do asilo em outros países, né? Qual é o ser humano? Aquele que é vítima de perseguição. E o nosso ponto é aqui. É qualquer perseguição, professor? Não, pessoal. É aquele que está sendo vítima de perseguição de cunho político ideológico. É alguém que está sendo perseguido em razão de suas ideias, de suas convicções político-filosóficas. O direito do asilo é esse. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque não é todo perseguido que vai ter direito ao asilo, né? Algumas perseguições elas são legítimas quando elas derivam, por exemplo, de crime de delito comum, né? Delito de crime comum. Crimes de direito comum, melhor dizendo. Imagina que alguém matou alguém, estuprou, enfim, furtou, e essa pessoa pode, ela é perseguida pela polícia de seu estado, ela pode pedir asilo em outro país? Não. Olha só o que nos informa o item 2. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos das Nações Unidas. Então, praticou ato contrário aos princípios objetivos da ONU ou
praticou um delito, um crime de direito comum, né? Eu coloco estupro, roubo, enfim, o que é previsto na legislação penal de cada estado, esse indivíduo não pode invocar o direito ao asilo. Atenção nesse 14, é um artigo que muitas e muitas vezes ele vem aparecendo em questões da Fundação Carlos Chagas. Entendeu, pai, o artigo 14? Entendeu, mãe, o artigo 14? Tranquilo. Beleza. Outro artigo também na sequência aí é o artigo 15. E o artigo 15 trata de nacionalidade. Eu não sei se vocês já tiveram em direito constitucional aula sobre nacionalidade. Mas olha só o que diz o artigo 15. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Mas o que é nacionalidade, professor? Em vários formulários que você já deve ter preenchido durante a sua vida, tinha o campo de preenchimento nacionalidade e você preencheu com a palavra brasileira, não é isso? Isso significa que você é um brasileiro, você tem uma nacionalidade brasileira. E nacionalidade, o que é nacionalidade? É o vínculo jurídico-político que liga, que associa um indivíduo a determinado Estado nacional, de forma que esse vínculo faz com que esse indivíduo pertença ao elemento povo de determinado Estado. Vocês são brasileiros em razão de vocês possuírem um vínculo jurídico-político com a República Federativa do Brasil, certo? Beleza, essa é a tua nacionalidade. Tem gente que é polipátrida, possui várias nacionalidades ou mais de uma nacionalidade, e tem pessoas no mundo que são consideradas apátridas ou hemátilos. O que é o apátrida? É aquela pessoa que não possui nacionalidade. Ela não possui vínculo jurídico-político com nenhum Estado nacional. Mas a do DH, ela elimina essa possibilidade quando ela informa para a gente que todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Então aqui ela combate a apatridia, né? E o que mais? Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade nem do direito de mudar. O que é privar? É retirar a nacionalidade de alguém, é bani-lo daquele estado, né? Ninguém poderá ser privado da sua e nem do direito de mudar, né? É um vínculo jurídico-político e é assegurado pela DODH o direito de se mudar de nacionalidade. A minha aluna que está assistindo aí, né? Ela encontrou um gringo, mas dessa vez cheiroso, né? Como diz aquela música, gringo, lindo, loiro, louco de amor pra dar. Ela acertou, bateu a boa, né? Ela foi. Ela quer se mudar com esse gringo pro exterior e, consequentemente, mudar de nacionalidade. Ela pode? Pode. Então, minha aluna, tu que está almejando um parceiro aí no Tinder internacional, pode se animar. Você pode casar com ele e, inclusive, adquirir uma outra nacionalidade, trocar a nacionalidade. Se for o caso, isso está dentro dos seus direitos humanos, consagrados aí, precisamente no artigo 15 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tudo bem? Galera do chat, tudo em ordem? Perfeito. Lê Oliveira ficou esperançosa, né? Soltou os olhos, né? Ou seja, tem um gringo em vista, né, minha aluna? Errada não tá. quer ganhar em euro, né? Tá certa. Cuidado com os golpes, né? Gente ruim tem em todo lugar. Tenha cuidado com isso aí. Tudo bem? Um outro item relevante, ainda que falando em Declaração Universal dos Direitos Humanos, a nossa do DH, é a liberdade religiosa. E como a liberdade religiosa é cobrada em provas da Fundação Carlos Chagas. Muito cobrada, meu aluno, muito cobrada. Então esteja atento e atenta. Vamos lá. Vou primeiro fazer a leitura e vou trazer algumas explicações com alguns exemplos, pitorescos ou não,
para que você aí, né, nessa sexta-feira, aí onde você estiver, né, aí no Camaipi, né, Ramal do Camaipi, lá no Ajuruxi, lá na ponte do que vai para a Serra do Navio, enfim, né, o desafio ele tem essa peculiaridade de chegar nos rincões cafundós desse estado e do Brasil inteiro agora, né? Vamos ver aqui agora a liberdade religiosa. Diz assim: todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e religião. Aqui eu coloquei liberdade religiosa, mas na verdade ela abarca três liberdades. Pensamento, de tu expor as tuas ideias, né? De tu expor a tua opinião. Consciência, a tua fé, o que tu acredita ou não, e religião, tu exercer um culto religioso, tu aderir a um grupo que professa determinada fé. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, em público ou em particular. Vamos lá. Essa liberdade, meu aluno, ela é ampla. Inclusive abarca o direito de você mudar de religião. A liberdade, né? No Brasil, eu vou falar no nosso caso Brasil, as pessoas elas mudam muito de religião. Elas convertem-se a todo momento, não é isso? Algumas eram católicas se tornam evangélicas, alguns eram católicas vão para religiões de matriz africana e por aí vai. A ideia de liberdade associa a ideia de se mudar. E aí não tem limite, né? Tem gente que procura Deus de todas as formas, tudo bem? Beleza. Essa liberdade também está na manifestação dessa religião ou crença, pelo ensino. Existe, né, ensino religioso, existem escolas católicas, batistas, enfim, adventistas associadas a igrejas e tem essa liberdade de se promover essa religião, de se manifestar pelo ensino, pela prática, que é a prática propriamente dita, né? Por um culto, que é aquele louvor, e esse culto ele pode ser em público ou em particular. Muitas questões da Fundação Carlos Chagas eliminam propositadamente o público, restringindo a só particular. Não, meu aluno. Cuidado com isso, tá? Repetidas vezes, a Fundação Carlos Chagas já tocou nessa situação. Então, a liberdade de culto, ela é tanto em particular, lá no foro íntimo da tua família, da tua consciência, ajoelhado lá no teu altar, no teu quartinho de oração, seja onde for, mas também pode ser em público, né? Celebrações, cultos, aí tu lembra do Círio de Nazaré, procissões, marcha para Jesus, festas de cunho religioso, porque elas podem se dar de maneira pública, certo? Essa liberdade de culto ela pode ser tanto no ambiente privado, como também de forma pública, tudo bem? Essa é a nossa ideia de liberdade de convicção religiosa. Tudo bem? Pode mudar de religião? Pode. Tranquilo? Beleza. O 19 também ele é deveras cobrado pela Fundação Carlos Chagas, ele trata de liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão é um tema que sempre está em voga em tempos de internet, de disseminação de notícias, as chamadas fake news. E essa liberdade, né, é tratada também aqui na do DH, que diz assim: todo ser humano tem a liberdade de opinião e expressão. Liberdade de opinião e expressar o que se pensa, né? E as pessoas, né, mesmo que não se peça, adoram exercer essa liberdade, né? Vocês que estão assistindo essa aula, a todo momento dão opinião sobre tudo. Tu vai dar uma opinião. Não gostei da aula do professor Hilder, ele fala muita besteira. Ou então, que bom o professor Hilder é descontraído, ele fala alguma besteira. Tu está emitindo uma opinião, tu está expressando essa opinião, tudo bem?
Então, todo ser humano tem esse direito, essa prerrogativa de ter essa liberdade de expressão ou opinião. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ou seja, sem ninguém se meter, ter opiniões e procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. E hoje, esse quaisquer meios faz cada vez mais sentido com a explosão de instrumentos, de veículos, de ferramentas, melhor dizendo, de comunicação. Hoje, pelo celular, né, você faz a desgraça, se você quiser, na vida de uma pessoa. Então, é um direito, inclusive, que envolve a circulação, né, de que maneira a sua opinião, esse pensamento, ele vai se difundir. E não pode haver interferências, isso independentemente de fronteiras. Tudo bem, Jaqueline Vaz, Kessia Barbosa, Bilquim, Lê Oliveira, Kiro Lucas, galera que está ativa aí no chat. Eu gosto de dar aula com o chat, da galera falando, né, dando essa impressão para ter esse feedback. Tranquilo? Ainda sobre a do DH, eu quero falar contigo sobre o artigo 21 e 22, tá? Ela tem 30 artigos, tá? Você lê rapidinho todos eles, mas quando você resolve questões, aqueles que são mais prevalentes são esses que eu estou trazendo para ti aqui. No momento oportuno, eu vou fazer uma revisão com os temas, uma aula só de questões de direitos humanos da Fundação Carlos Chagas, para confirmar o que eu estou falando para ti. Artigo 21. Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país. Quando eu falo em tomar parte, meu aluno, significa participar. Eu estou falando da ideia de cidadania. A ideia de cidadania é a participação popular, é a participação do povo no governo do seu país. O ser humano tem o direito de tomar parte do governo do seu país diretamente ou por meio de representantes livremente escolhidos. No nosso caso, a nossa democracia ela é semi-representativa, nós elegemos pessoas que nos vão representar nessa tomada de parte do governo. Todo ser humano tem igual direito ao acesso ao serviço público do seu país. A lei é igual para todos, o serviço público deve seguir essa ideia de ser também igual para todos. Tudo bem? A vontade do povo será a base da autoridade do governo. É aqui a do DH defendendo o regime democrático, que é baseado na vontade do povo, na chamada soberania popular. O poder advém do povo e é a vontade do povo que dá a legitimidade, é a que dá a base de autoridade para um governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas. Aqui, novamente, é do DH dando primazia ao regime democrático, a democracia, né? Por meio de eleições periódicas e legítimas por sufrágio universal. Não sei se você já estudou em direito constitucional os direitos políticos, mas a ideia de sufrágio universal é aquele que amplia a prerrogativa das pessoas votarem e serem votadas, tudo bem? Por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade do voto, para que não haja o chamado voto do cabresto, não é isso? Aquele voto que é manipulado. Então, é uma garantia, esse sigilo, esse segredo na votação, para garantir o quê? A liberdade. Ninguém vai te ameaçar por saber em quem você votou, tudo certo? E por último, nessa aula, e não menos importante, eu tenho para ti o artigo 22. O artigo 22, olha só. Vou até escrever aqui. Predominantemente, a do DH, que é a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela traz de forma predominante direitos de primeira geração. Tudo bem? Esses direitos de primeira geração, como eu já falei lá na aula de teoria geral, eles estão associados
a uma palavra lá da Revolução Francesa, do ideário da Revolução Francesa, chamado de liberdade. Tudo bem? Então, só tem basicamente quase direito de primeira geração. Porém, no artigo 22, há menção de direitos de segunda geração, né? Olha só o que fala o 22. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional, de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais. Quando a do DH fala em direitos econômicos, sociais e culturais, ela está fazendo menção a direitos de segunda geração, tudo bem? Direitos estes indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Então, meu aluno falou em econômico, social e cultural, tu já lembra, direito de segunda geração. Tudo bem? Então, no artigo 22, deixa eu trocar aqui a canetinha, no artigo 22, há a menção de direitos humanos de segunda geração ou segunda dimensão, mas predominantemente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos direitos de primeira geração. Tudo certo, aluno? Desafio? Bem, eu espero que eu tenha sido bem entendido, que a nossa forma de lecionar tenha funcionado em direitos humanos. É sempre importante, eu recomendo aos senhores que façam a leitura integral da declaração. Resolvam o quanto de questões possíveis vocês conseguirem. Nós, no momento oportuno, resolveremos algumas, mas a preparação também ela parte de você, aí no seu tempo livre, aluno do desafio. Perfeito? Então a gente encerra essa aula de direitos humanos agora. Com um breve intervalo, a gente retorna com noções de direito, falando um pouco de direito administrativo contigo. Até daqui a pouco, aluno desafio. Forte abraço.